Boa tarde, meu nome é Madison Matheus e o meu grupo irá apresentar um trabalho de táxons de interesse agronômico. Vamos falar sobre a família Malvaceae. Sou discente da UFRA, no campus de Paragominas. O meu grupo é composto pelos discentes Angélica Goldin, Carlos Daniel, João Victor e Lucas dos Santos. E eu, Madison Matheus. Esse é um trabalho da matéria de Sistemática Vegetal, ministrada pela professora Leide. Bom, eu irei apresentar sobre a posição taxonômica da família de acordo com a PG4. A família Malvaceae constitui uma das grandes famílias botânicas, ainda mais com a incorporação de outras grandes famílias, como a família Stichuliaceae, Tiliaceae e Bombaceae. De acordo com a APG, a família é formada por herbáceas, arbustos, subarbustos, árvores e lianas. A posição da família Malvaceae no cladograma, com base na PG4, ela é uma Eudocotyledônea, clado Superrosídea, subclado das rosídeas e Malvalis, e na ordem Malvalis, né? Não, e Malvídea na ordem Malvalis. Bom, a ordem Malvalis é um grupo monofilético sendo caracterizado pela presença de floema estratificado com fibras, sépalas cônatas, canais de mucilagem, dedos estrelados e dentes foliares, além de ácidos graxos cicloproplanoides. Esta ordem apresenta mais ou menos 10 famílias, e dentro delas a Malvaceae, com aproximadamente 3.560 espécies. Com base em análises filogenéticas e sequências de DNA, se encontram dentro do clado das Malvídeas. Pula o slide, por favor. Bom, essa família ela pertence à ordem Malvalis, que é um grupo monofilético, sendo caracterizado pela presença de floema estratificado com fibras, sépalas cônatas, canais de mucilagem, pelos estrelados e dentes foliares, além de ácidos graxos cicloproplanoides. Esta ordem apresenta mais ou menos 10 famílias, dentro delas a Malvaceae, e temos aproximadamente 3.560 espécies. Com base em análises filogenéticas e sequências de DNA, se encontram dentro do clado das Malvídeas. Bom, hoje no Brasil nós temos 80 gêneros dessa família, com mais ou menos 760 espécies sendo encontradas por todos os estados brasileiros, ou seja, nós podemos encontrar elas em todos os biomas que nós temos hoje no Brasil. Com destaque para a Mata Atlântica, o Cerrado e a Amazônia, mas também podem ser encontradas na Caatinga, na Pampa e no Pantanal. Elas aparecem amplamente em países ou continentes de clima tropical, com destaque para as Américas, a Ásia e a África. No mundo, nós temos 250 gêneros, com mais de 4.000 espécies. Bom, boa tarde. Agora quem está falando é o discente Carlos Daniel Almeida Santos, e eu vou apresentar algumas características, as principais características da família Malvaceae. Bom, ela, como o Madison acabou de falar, ela é uma família importante em vários biomas, né, do Brasil, e a forma de vida dela é bem variável, e ela pode ser encontrada em forma de arbustos, de árvore, de erva, de liana volúvel, trepadeira, ou também subarbusto. O substrato dela ela pode ser aquática, mas principalmente hemipífita, rupícola e terrícola, como vocês podem ver aqui as imagens ao lado. Ela é de origem nativa e não é endêmica do Brasil. Bom, as espécies de interesse econômico, que é o principal foco do nosso trabalho, é o algodão, o algodoeiro, que a gente faz a produção do algodão através dessa fibra branca, que vocês estão vendo na primeira imagem à esquerda. Temos também que serve para a produção de tecido, de roupa, em infinitas finalidades. O cacau também, que é a base, a matéria-prima para a produção de chocolate. Temos também o quiabo, que é comestível, está no prato brasileiro de todo mundo. O cupuaçu também, que é do mesmo gênero do cacau, só muda a espécie, e ela serve como polpa de fruta, para a produção de polpa de fruta, para fazer suco, e também serve para a produção de chocolate, entre outras coisas. Agora, uma característica dessa família, vou falar da folha agora.
Ela contém folhas pecioladas, raramente sésseis, elas são alternas, né, de filotaxia alterna, simples ou compostas, porém ela aparece mais de forma simples, e na forma composta ela aparece como as palmadas, e ela pode conter nessas palmadas de 3 a 9 folíolos em uma folha só, tá? Ela é uma lâmina foliar, o limbo dela é inteiro, o limbo pode ser de forma lobada, lineariforme e largamente codiforme. Uma característica também importante da folha é que a margem dela pode ser inteira ou serreada, como vocês podem ver nessa segunda imagem aqui ao lado do quiabo. Vocês podem ver que possui vários dentes na margem dessa folha, e as nervuras, como vocês podem ver, elas se encontram nessa margem, ligando os dentes, a nervura se direcionando a esses dentes da margem. Ela também é a base dela é de formato variado, como também outras espécies, outras famílias. A nervação palmada, ou ocasionalmente peninérvia, como eu já havia falado. O indumento dela e tricoma são de vários tipos. E a inflorescência, como vocês podem ver, pode ser cimosa, racemosa, glomeruliforme, corimbiforme. As plantas podem ser axilares ou terminais, às vezes caulíferas, ramíferas, flores solitárias, que vocês podem ver essas rosas aqui, e que são axilares. Bom, agora algumas características das flores. Como eu já havia falado, ela pode ser do tipo cimosa ou racemosa. Ela pode aparecer de forma axiliar, geralmente em flores isoladas. Elas são, como eu já havia falado também, elas são flores vistosas, que possuem os dois sexos. Raramente elas possuem um sexo só. Então, a maioria delas são bissexuadas. E com isso, elas são de simetria radial, podendo fazer mais de um plano de divisão, tá? Elas são actinomorfas, comumente de clamídeas, ou seja, elas possuem pétalas e sépalas. O cálice é geralmente pentâmero, possui 5 pétalas, mais ou menos. Gamosépalo, raramente dialisépalo nas flores, tá? Ela é dotada de epicálice ou calículo, que são as brácteas que surgem abaixo do cálice, que algumas pessoas confundem com o próprio cálice, mas tem o cálice e tem também essas brácteas. Temos também a corola, comumente pentâmera, frequentemente dialipétala, perfuração imbricada também. Segundo os estames, ela pode variar entre o androceu e isostêmone, que são o número de pétalas igual ao número de estames, tá? E também pode conter os estames, quer dizer, ela pode conter o androceu polistêmone também, que é o número de estames que é maior ao número de pétalas da flor. Os estames podem aparecer de forma livre ou unidos em um feixe, e às vezes são monoadelfos, formando uma coluna estamental, ou seja, fundidos numa estrutura tubular envolvendo o gineceu, que é essa estrutura, que é esse feixe, como vocês podem ver aqui nessa flor de hibisco aqui no meio, aquele tubo lá, que a gente costuma chamar de androginóforo, que é quando o androceu fica elevado devido à fusão dos estiletes, tá? Aí ela possui a parte masculina e a parte feminina ali. As anteras geralmente são rimosas. Segundo o ovário, é um ovário súpero, geralmente sincárpico, tá? Na maioria, com um ou mais óvulos em cada lóculo. E a placentação dela é axial. E o ovário geralmente é pluricarpelar, plurilocular e pluriovulado também. Ou seja, possui vários lóculos nos ovários. Ela pode aparecer, nessa primeira imagem, como vocês podem ver,
da Pachira aquática, é uma planta aquática. Eu havia falado que ela era terrícola e também aquática lá no início, então só uma imagem aí para ilustrar mais, que aqui, como vocês podem ver, ela possui os estames maior que o número de pétalas e eles são de forma livre, enquanto esse outro aqui é em forma de feixe, tá? Eles são presos, fundidos, enquanto a outra, a pancheira, é de estames livres. Bom, agora algumas características dos frutos e das sementes é que os frutos ele possui os tipos de baga, cápsula, equisocarpo, sâmara e drupa, na verdade. A baga e a drupa a gente já tinha estudado na aula, a gente já sabe o que é. Bom, e a sâmara é um tipo de fruto que ela possui a disseminação dela pelo vento, tá? Ela se dispõe pelo vento. Bom, os frutos são indehiscentes, frequentemente são em cápsulas de diversas formas, tá? Iquisocarpos e sâmaras, e núculas também, e raramente são frutos carnosos, né? E como tá aqui também do lado, as sementes de cupuaçu, que são sementes que elas podem ser sementes da família Malvaceae, pode ser sementes trígonas, ovoides, subglobosas, às vezes envolvidas por paina. A ornamentação dela é lisa, estriada, reticulada ou verrugosa, e são bitegumentadas, tá? Bom, o número de sementes ela é um polispérmico, como eu já havia falado, possui muitas sementes, e bitegumentadas, que possui mais de uma casca, né? Mais de um tegumento. Eu não consegui trazer uma imagem mais aproximada da micrópila, do hilo e da RAF, mas elas possuem sim a micrópila, que é a pequena abertura no ápice do óvulo, por onde penetra o túbulo polínico para realizar a fecundação da semente, tá? E o hilo é a cicatriz, uma cicatriz que vocês podem analisar, que ela pode ser deixada que é onde ocorre a separação do óvulo e do ovário, tá? E a RAF, que faz parte, que é uma pequena saliência ali na semente. Bom, e o tegumento dela é uma casca, né? É a casca rígida, tá? É uma das características aí dos frutos e das sementes, que é o cacau e o cupuaçu, que são os taxos, né? São as espécies de interesse econômico bem importante. Bom, agora eu vou falar aqui do caule, uma das características do caule, da família Malvaceae, ela é do caule aéreo, e a gente tem o tipo ereto, tá? E ela pode apresentar ramos inermes ou aculeados, às vezes pode ser apoiantes ou prostrados, tá? Como vocês podem ver também, ela apresenta na forma de tronco, da haste, estipe, etc. Ela, como forma de vida, como eu já havia falado, o arbusto, como o algodão, a árvore, como da espécie xixa, que é aqui do lado, e ervas, liana e subarbusto, tá? E é isso, agora eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai apresentar a chave botânica. Olá, meu nome é Lucas dos Santos, sou discente de agronomia na Universidade Federal Rural da Amazônia. Irei apresentar de forma prática como funciona a utilização da chave de identificação Souza e Lorenzi. Para esse trabalho, eu irei dividi-lo em duas partes, que a primeira é a identificação da utilização da chave e a segunda, como funciona o procedimento de identificação das flores. Seguindo na parte 1, como se trata da família Malvaceae, que em sua maioria são flores diclamídeas, utilizaremos a chave B. Agora começa a parte 2. Como se trata da rosa cineasis e são pétalas e são mais de 4 pétalas, seguimos para o número 54. A partir da 54, temos que identificar qual a posição do ovário. Como se trata de um ovário súpero, seguimos na 81.
A flor, como essa flor dá para ver de forma bem simples, ela tem apenas um pistilo. Seguimos na 91. Como se trata de uma flor tetramera, vamos pular para a parte 92. Número 92, identificamos que se trata de um ovário biplurilocular. Seguimos na parte 129. Como se trata de folhas sem pontuações translúcidas, seguimos no número 133. Como são estames unidos entre si, de uma forma que só se encontra um feixe, seguimos na parte 134. Identificamos que são plantas com estípulas, seguimos para 135. Cálice com perfloração valvar, família Malvaceae. Continuando com a identificação da segunda espécie, que sim será utilizada a chave B. Bem, como se trata de uma flor de clamídia com mais de 4 pétalas, nós pularemos já para o número 54. Da 54, identificamos que é um ovário súpero, seguimos no 81. Flor com apenas um pistilo, seguimos 91. Como possui mais de 5 estamídeos, por causa do seu tamanho reduzido, seguimos para 92. Identificamos que é um ovário biplurilocular, seguimos na 129. São folhas com pontuações translúcidas, sim ou não? Se sim, segue na 130. Nesse caso, sim. Como eu falei no caso da primeira espécie da Malvaceae, que a gente identificou, ela não tem pontuações translúcidas, essa já tem. Seguimos para o número 130. Se ela tem estames unidos entre si, no caso dessa, existe sim. Se a gente utilizasse uma câmera, aquelas câmeras que tem que são bem melhores para a gente observar, por causa do tamanho reduzido, né? Chegamos a essa conclusão que os estames estão unidos entre si. Então, por causa dessa característica, a gente percebe que se trata da família Malvaceae. E esse é o trabalho da família Malvaceae. Muito obrigado pela sua atenção.